A gente tem ficado com uma idade maior, a gente sabe que durante os últimos 20, 30 anos, a nossa expectativa de vida no Brasil cresceu consideravelmente, só que não necessariamente a gente tem vivido de forma mais saudável, né? A gente vive mais, talvez por alguns avanços. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você acha que a vida moderna ela traz de benefício para a saúde, que a gente sabe sobre a evolução da medicina em si, sobre a evolução nos diagnósticos, no tratamento das doenças, mas também quais são os malefícios que ela traz, juntamente com a tecnologia e tudo mais, para a saúde do indivíduo hoje em dia. Eu acho que quando a gente vai falar sobre isso, a primeira coisa é a gente tentar dividir os fatos das coisas que são mais opiniões. Então, porque quando a gente fala de ciência, que é uma coisa que tem sido valorizada demais, e é ótimo também que seja valorizado, as pessoas acham que tudo é fato, né? Tudo é certeza. Então, muito daquilo que eu falei de, tal alimento faz bem ou faz mal, vem um pouco dessa ilusão de que a ciência é sempre exata. E não é. Então, existe muita coisa que é fato, existem coisas que, na verdade, são premissas que a gente tem que colocar num contexto geral para saber se elas fazem sentido ou não. Então, o primeiro fato que você citou é que a gente está vivendo mais. Isso é fato. Todas as séries históricas e praticamente todos os lugares, né, do mundo, a expectativa de vida média da população está aumentando. Agora, as pessoas, normalmente, elas têm uma certa confusão aí. Porque não quer dizer que, por a gente estar vivendo mais, que tudo tenha melhorado na saúde. E pelo contrário, na verdade, algumas poucas coisas, alguns poucos avanços que a gente conseguiu ter ao longo dos últimos 150, 100 anos, eles foram os avanços mais importantes para que isso possa ter acontecido. Então, por exemplo, quando a gente está falando da expectativa de vida, a gente está falando da expectativa de vida média das pessoas. Então, a gente pega uma população do Brasil de 200 milhões de pessoas, algum dia todas essas pessoas irão morrer e elas vão ter, cada um vai morrer numa idade. E aí a média seria a expectativa de vida. Claro que não é exatamente isso, porque vai ter o recorte, mas é mais ou menos assim que as pessoas podem entender. Agora, se a gente for pensar que é uma média, se antes, por exemplo, a mortalidade infantil era maior, significa que crianças até 1 ano de idade morriam com mais frequência. Se uma criança morre com 6 meses de idade, por exemplo, é claro que isso vai afetar muito mais a média do que um idoso de 65 anos que morria de determinado câncer que passou a ter um tratamento. Então, especialmente os avanços ligados à mortalidade infantil e ao cuidado aos cuidados obstétricos, então o cuidado durante a gestação, pré-natal, o pós-parto imediato também, eles foram muito importantes. Isso sem falar também no saneamento básico, que diminuiu a mortalidade, não só a mortalidade infantil até 1 ano de idade, mas também a mortalidade de crianças, né, um pouco mais velhas. Então, isso foi essencial para que a gente tenha tido esse avanço na expectativa de vida. Agora, o que você falou, né, assim como o que eu falei lá do excesso de informação, que é ótimo a gente ter acesso a informações de qualidade, só que isso vem com efeito colateral, eu acho que a gente pode observar a modernidade, como você citou, dessa maneira também na saúde. Porque é óbvio que é muito bom a gente viver mais, é muito bom a gente diminuir a mortalidade infantil, é muito bom a gente melhorar os cuidados, a gestação, os cuidados do parto. Então tudo isso é excelente, a vacinação, saneamento básico, o tratamento de cânceres que antes não eram tratados, o tratamento do infarto, várias doenças que sempre foram muito importantes, hoje a gente tem um tratamento melhor. Só que a gente vê algumas coisas que não necessariamente são fatos objetivos, mas a gente começa a desconfiar. E aí, quando eu falo a gente, eu digo, na verdade, o mundo científico, o mundo médico começa a olhar para determinados fatores com uma certa desconfiança. Por exemplo, será que a saúde mental hoje é melhor do que a saúde mental há 50 anos? Será que as pessoas hoje estão mais ansiosas do que há 100 anos? Será que as pessoas hoje têm mais depressão? Será que as crianças hoje têm mais depressão do que há 100 anos? Então, vários aspectos a gente começa a desconfiar. E eu digo isso, por que desconfiar? Por que não é fato? Porque uma das coisas que a gente pode argumentar hoje em dia a gente diagnostica mais casos de depressão. Antes esses casos eram meio que empurrados para debaixo do tapete, as pessoas não falavam sobre o problema. É muito provável que isso seja verdade. Mas agora, a gente acreditar que isso na verdade seja o efeito total, ou seja, a gente não tenha tido nenhum aumento dos casos de depressão ou dos casos de ansiedade na infância, ou até mesmo nos casos das pessoas que tiram a própria vida na infância, jovens, isso é muito difícil acreditar. Então, na verdade, o mais provável é que o estilo de vida moderno,
que em vários aspectos é melhor, mas em outros aspectos é pior? Então, será que a alimentação hoje é melhor? Acho que a obesidade é um fator ali que é um pouco mais visível pra gente, né? A gente vê que a população ela tem ficado cada vez mais obesa, crianças obesas. Isso está totalmente relacionado com o nosso estilo de vida hoje, né? Isso é o ser fato, humano, né? Esse é um fato. Não tem como a gente negar. E será que essa alimentação, por exemplo, não pode influenciar no aparecimento de doenças mentais, depressão, aumento da taxa de suicídio? Isso tudo também pode ser observado e eu acho que é um fato mais claro, tá todo mundo vendo isso. E o próprio sedentarismo, né, Jorge? Porque hoje a gente vê as pessoas indo pra academia, fazendo coisas. Existe um movimento contrário, que é muito legal, mas, na verdade, o sedentarismo, antes as pessoas, no dia a dia, elas tinham que fazer mais coisas, se movimentar mais. Elas não trabalhavam sentadas. Pelo menos a maioria das pessoas não trabalhava sentada no escritório, ar-condicionado o dia inteiro. As pessoas não saíam de casa pro elevador, pro carro, depois pro trabalho, ficar sentado o dia inteiro e voltar. Então, as pessoas tinham que caminhar mais, por exemplo. Elas davam mais passos. Hoje em dia tem uma galera contando o número de passos que dá por dia, que eu acho que é uma coisa legal. Antes não precisava porque era natural. Os trabalhos muitas vezes eram braçais. O trabalho, seja o trabalho fora de casa, como um trabalho dentro de casa, por exemplo, de uma mãe, de uma dona de casa, trabalhos muito mais braçais do que atualmente. Agora, é legal que a gente tenha mais conforto hoje, mas o conforto também traz esse efeito colateral. Então, eu acho que a gente precisa começar a lidar com esses paradoxos da modernidade, o avanço que traz algo negativo também, e olhar para esse algo negativo para que não comece a crescer e, por exemplo, a gente comece a olhar que a maioria das nossas crianças estão medicadas. Eu acho que, que bom que a gente hoje tem remédios para tratar crianças que têm um problema. Mas será que é normal? Será que é legal? Será que é esperado que a maioria das nossas crianças esteja medicada? Então, assim, eu acho que é um pouco... essa é um pouco da ideia da Outlive, né? A gente começar a tratar desses assuntos e abordar também os lados negativos dessa modernização, dessas novas tecnologias e todo esse conforto que hoje a gente consegue ter acesso.